Vamos lá falar um pouco de física novamente, falar aqui do teorema do impulso e quantidade de movimento, né? A dinâmica impulsiva, certo? O impulso é uma grandeza física, né? Que procura relacionar sempre a força que atua sobre um corpo com o intervalo de tempo ΔT, né? De atuação. Tá aqui, eu coloquei até aqui. E por definição, né? Por definição, esse impulso ele é igual a força vezes o intervalo de tempo. Por definição, né? E o impulso é uma grandeza vetorial. No Sistema Internacional de Unidades, ele é medido em Newton vezes segundo. A orientação do vetor impulso sempre coincide com a orientação do vetor força, né? Certo? E quanto à quantidade de movimento, coloquei aqui do lado, que tem relação, né, um com o outro. Define-se a quantidade de movimento ou momento linear, aqui, de um corpo. Ele relaciona a massa, né, o produto de sua massa pela sua velocidade. O vetor quantidade de movimento tem a mesma orientação que o vetor velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, ele é medido aí em módulos, né, em quilogramas vezes metro por segundo, certo? Então, note que todo corpo em repouso tem quantidade de movimento igual a zero. Todo corpo em repouso ele tem quantidade de movimento igual a zero, certo? A única forma que a quantidade de movimento ela é constante é no MRU, né? Movimento MRU. É a única forma que ele é constante, né? Essa quantidade de movimento é constante. Então, partindo para o teorema do impulso, o impulso dá resultante de um sistema de forças que age numa partícula durante um intervalo de tempo ΔT é igual à variação da quantidade de movimento da partícula nesse mesmo intervalo de tempo, né? Embora o teorema do impulso seja absolutamente geral, faremos sua demonstração para o caso de uma força constante que atua sobre um corpo, certo? Como sugere aí a imagem, aqui, ó, como sugere a imagem, né? A ilustração. Aí, a partir do teorema do impulso, é possível a gente admitir que o impulso possa ser medido nas mesmas unidades em que mede a quantidade de movimento, certo? Então vamos lá. Partindo para o teorema do impulso, eu já coloquei aqui I é igual a força vezes o intervalo de tempo, certo? Só que essa força aqui, pela segunda lei de Newton, né, ela é igual a massa vezes a aceleração, né? Pela segunda lei de Newton. Então, juntando esse I, como essa força é igual a massa vezes a aceleração, eu vou fazer a substituição aqui, ó. No lugar de F, eu vou colocar massa vezes a aceleração, vezes o ΔT, né? Que é o intervalo de tempo. Mas essa aceleração aqui, lá da cinemática vetorial, a gente diz que essa aceleração aqui ela deriva da variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Então, aqui no lugar de A eu vou colocar ΔV dividido por ΔT, certo? Multiplicado aqui por ΔT. Eu tenho um ΔT aqui eu posso cortar esses dois aqui, né? Certo? Cortando esses dois aí, o impulso vai ser igual a massa vezes ΔV.
certo? Que é a variação da velocidade do corpo. Aí tu imagina, quem é ΔV? ΔV não é a velocidade final menos a velocidade inicial, né? A variação da velocidade. Então o I vai ser igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Aqui eu vou fazer a multiplicação aqui, olha, M vezes V e M vezes V0. Nota que I vai ser igual a MV, repete sinal, vezes MV0. Aí, ó, massa vezes velocidade, aqui em cima, tá dizendo que é a quantidade de movimento, né? Tá aqui, ó, massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Então, se é a quantidade de movimento, então aqui, olha, massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. Só que aqui eu tenho velocidade inicial e aqui eu tenho velocidade final. Então, o impulso vai ser a mesma coisa que a quantidade de movimento, certo? Essa velocidade aqui, ela é vetorial, né? Uma grandeza vetorial. Então, vamos colocar aqui em cima aqui para identificar, né? É uma grandeza vetorial. Então, essa massa vezes velocidade vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Essa variação da quantidade de movimento, ela é a definição aqui, ó, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, chegamos aqui ao nosso objetivo, relacionando aqui o teorema do impulso com a quantidade de movimento ou momento linear, certo? Isso aqui é mais uma demonstração aqui de física, né? E se tiverem alguma dúvida é só colocar aí no meu privado aí, comente aí e faça suas perguntas, certo? Até a próxima.